A base do conhecimento do nosso mundo é a realização de experiências. E em cada experiência, nós efetuamos medidas. Assim, a base do conhecimento que dispomos tem a ver com medidas de grandezas físicas. E é sobre isso que nós vamos falar. Na realidade, o objetivo dessa aula é fazer com que o aluno entenda a grande relevância desse conceito, ou seja, de entender, né, a relevância do processo de medida. É isso que nós gostaríamos de chamar a atenção ao longo desta aula. Ora, a gente nem sempre se dá conta disso, mas ao longo do dia nós efetuamos muitas medidas, né? Ao medir uma quantidade de leite, por exemplo, ao medir o tamanho de um objeto, ao olharmos para o relógio, estamos fazendo uma medida do tempo, ao pesarmos alguma coisa, quando adquirimos algo no supermercado. Ou seja, é um procedimento bastante comum esse, de fazer medidas, né? Usualmente, nós definimos, né, essa é a primeira definição, né, definimos grandezas físicas, né? O que são grandezas físicas? Normalmente dizemos que grandezas físicas são aquelas grandezas passíveis de serem medidas, né? É claro que eu prefiro uma definição mais ampla de grandeza física, como sendo tudo aquilo que é necessário para a descrição dos fenômenos, né? Mas vamos ficar com essa definição aqui, né? O que é grandeza física? É tudo aquilo que pode ser medido, que é passível de medidas. Que grandezas medimos? Muitas, muitas. O tempo, o comprimento, a temperatura, a massa, a corrente elétrica, a velocidade, o volume, a força e assim por diante. São muitas as grandezas físicas, né? Agora, o problema é, o que é medir alguma coisa? Nós vamos aqui começar definindo, né, medida como sendo comparação. Medir é comparar, como temos aqui nesse exemplo, né? Nós estamos comparando a altura do armário com uma unidade de medida, né? Aqui está o conceito agora fundamental, né, do ponto de vista de medidas. Por quê? Medir é comparar. Comparar com o quê? Com uma unidade de medida. Eu tenho aqui um exemplo curioso, né? Porque muitas vezes a gente pode utilizar o palmo como unidade de medida. Não é bom, porque claramente o palmo não é uma grandeza ou uma unidade padronizada. Cada um tem um palmo, né? Então não é muito bom. Mas a gente usa. Quantos palmos tem essa mesa ou esse objeto, né? Às vezes a gente faz uso disso, né? Algumas unidades, né, de massa, por exemplo, né, unidade de comprimento, né, pode ser o centímetro, como temos aqui, né, um exemplo. O fato é que temos muitas unidades de medida. Quando a gente mede, a gente compara algo com uma unidade de medida, né? E temos, como já dissemos antes, né, muitas medidas no cotidiano. Medimos um quarto para saber se um móvel cabe naquele quarto. Medimos o volume de um determinado recipiente ou medimos o volume ocupado por um líquido. Mas medimos também massas na feira, não é?
Temos, então, muitos exemplos. O fato é que, quando dizemos que um armário como aquele tem 2 metros, o que nós estamos querendo dizer é que ele é 2 vezes maior do que a unidade de comprimento escolhida, nesse caso, como sendo o metro. Então, medir é comparar com uma unidade de medida. Ora, a gente usa muitas vezes diferentes unidades de medida. Por exemplo, quando viajamos, ninguém pergunta metros, né? Quantos metros andamos? Nós perguntamos quantos quilômetros já viajamos. Ou seja, preferimos utilizar essa unidade, porque existe mais de uma unidade, né, de medida, né? Qual é a altura do vaso? Usualmente a gente expressa isso em centímetros, mas se referirmos à altura de um prédio, seria melhor utilizar o metro. Então temos aqui exemplos, né, de usos de unidades de medida diferentes. Algumas vezes utilizamos uma unidade como sendo a padrão e as subunidades ou os múltiplos da unidade de medida, né? Que grandeza medimos? Aqui temos, então, várias, né? Como já apontamos antes, a pressão atmosférica, né? Então, existem muitas grandezas que medimos. Isso estou falando do cotidiano, né? Muito bem. Então, existem muitas perguntas, né, que nós formulamos ao longo do dia. Quanto tempo durou a medida? Veja que agora nós precisamos expressar ou fazer com que a resposta seja dada em alguma unidade de medida, né? Qual o comprimento da corda? Isso já nos evoca o conceito de unidade de medida, né? A mesma coisa em relação à temperatura, né? Qual é a capacidade do vaso? Aqui nós estamos falando, então, do volume, né, do vaso, né? É claro que cada pergunta que formulamos envolve medidas de grandezas físicas, né? Por exemplo, a previsão do tempo, ela só é possível quando nós efetuamos medidas, né, de pressão e de temperatura em vários pontos, né, na superfície terrestre. E é claro que a partir dessas medidas, né, e a partir das equações de evolução, né, do sistema, né, nós podemos fazer uma previsão do tempo. Mas, claro que isso requer medidas, né, da pressão, temperatura, eventualmente da densidade em cada ponto sobre a superfície terrestre, né? Muito bem, então, agora quero chamar a atenção é que a base da ciência é a experimentação, e a base da experimentação é efetuar medidas, né? E muitas vezes dizemos que o pai da ciência foi o Galileu, que fez medidas e observações, porque às vezes nós fazemos observações e a partir delas fazemos inferências. Por exemplo, Galileu olhou para o céu e inferiu, né, que ali deveria haver um grande número de estrelas numa determinada região, que é a Via Láctea. Observando, ele inferiu alguma coisa, né? Também observou a Lua e assim por diante. Então, agora, além de observações, né, que são úteis, também são relevantes, né, ele também se dedicou à experimentação, valorizando a experimentação. Aqui eu tenho 2 experiências, né, que ficaram famosas, né? A queda livre dos objetos, né? Ele fez experiências a partir da Torre de Pisa, e essa experiência aqui, famosíssima,
sobre um movimento uniformemente variado, no qual ele soltava bolas de canhão numa calha e media o tempo para ela chegar até embaixo, bem como também em algumas posições intermediárias, né? O fato é que medidas, né, foram feitas primeiramente por Galileu no estudo do movimento, né? Então, experimentação é a mesma coisa que efetuar medidas, né, como já vimos antes, e é a base do método científico, né? Medir é a base da ciência, né? Agora, às vezes, né, nós fazemos uso de equipamentos sofisticadíssimos para fazer medidas, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um telescópio, o Hubble. Ele faz medidas. Aqui eu tenho um outro, veja, eu tenho um instrumento dedicado a fazer medidas, né, de grandes objetos no universo, e aqui eu tenho um outro equipamento de medidas de pequenos objetos, os menores objetos no universo. Porque aqui eu estou falando do grande colisor de hadrons, né? Um dos detetores do grande colisor de hadrons. Um equipamento de centenas de milhões de dólares, assim como o Hubble, né? De forma que muitas vezes, para a gente entender o nosso mundo e o universo como um todo, nós devemos recorrer a equipamentos, né, sofisticadíssimos, caríssimos, né? Nós temos medidas que fazemos de forma que algumas delas são medidas diretas, outras são indiretas. Ora, eu não posso medir com uma régua a distância entre duas estrelas, mas eu posso medir um determinado ângulo, né? Um determinado ângulo, poderíamos especificar como sendo este aqui, e inferir a distância, né? Esse é um método, na verdade, de medir distâncias. A gente vai falar sobre isso um pouco depois, né? O fato é que se eu medir um ângulo, eu estou fazendo uma medida indireta da distância entre duas estrelas, né? Eu estou fazendo uma inferência sobre a distância entre duas estrelas. Qual é a massa do Sol? Ninguém vai colocar o Sol numa balança, não é? Ou qual é a massa da Terra? Também, nós não vamos colocar a Terra sobre uma balança, nós vamos fazer uma medida indireta. Então, as medidas podem ser tanto diretas, eu vou com uma régua, meço, etc., etc., quanto indiretas. Aqui eu tenho uma medida de massa feita de uma forma indireta. Eu observo algum outro fenômeno e vou inferir a partir dele a massa do Sol, né? Aqui, um ângulo, por exemplo, uma medida de um ângulo, né, vai me permitir determinar, né, a distância, né, da Terra até uma estrela próxima, né? Esse é o método, né? Ou a distância entre duas estrelas, na verdade, aqui nós estamos falando da mesma estrela em pontos, né, diferentes, né? Ou seja, quando na realidade nós nos deslocamos, né, formando aqui um pequeno ângulo. O fato é que temos aqui medidas diretas e medidas indiretas, né? Ora, para medir, nós fazemos uso, como já dissemos antes, de instrumentos de medida. Alguns instrumentos são muito simples, né? Por exemplo, a régua é um instrumento de medida. Já falamos, né, daquele grande detetor ou de grandes detetores. Estes aqui são instrumentos sofisticadíssimos, né? Olha, um termômetro, olha aqui, um termômetro é um instrumento de medida.
com ele medimos temperatura. Podemos medir o tempo, às vezes, de uma forma bastante curiosa, né? O fato é que nós temos equipamentos de medir pressão, por exemplo, né? De medir a corrente elétrica, a voltagem. Fazemos uso de instrumentos de medida. Por exemplo, ao efetuarmos medidas de distância, né? Nós estamos aqui comparando um livro, né? Por exemplo, o dorso do livro, com uma unidade de medida, fazendo uso de um instrumento de medida, que nesse caso aqui é a régua. Nós temos instrumentos analógicos, né? Por exemplo, quando utilizamos a régua, né? Quando medimos o volume de um objeto, né? Então, nós temos instrumentos analógicos, como a balança romana, 2 pratos, aquela que muitas vezes a gente usa na feira, né? E instrumentos digitais. Os instrumentos digitais já dão uma leitura, né? Como, por exemplo, no caso desse multímetro aqui. O fato é que é muito importante medir com precisão, e para isso devemos muitas vezes utilizar. Pode ser que em alguns casos baste uma trena, mas o micrômetro, o paquímetro são mais úteis quando queremos fazer medidas de precisão. E medir com precisão é muito relevante. Veja uma indústria que produz um gênero alimentício, empacota aquele gênero alimentício e imaginemos que ela cometa um erro, colocando naquele pacote, não 1 quilograma, mas 1 quilograma mais 50 gramas. Olha o prejuízo que a empresa vai tomar. Ao contrário, se ela estiver subtraindo, ela vai ter grandes problemas com a fiscalização. No Brasil, nós temos um órgão que cuida, que é o Inmetro, né, que cuida da metrologia, da normalização e qualidade industrial. Pode aplicar multas, caçar licenças de produtos fora das especificações, né? Aqui tenho uma foto do Inmetro que fica logo na subida da serra para Petrópolis, né? O fato é que essa questão da medida com precisão, por outro lado, nos propiciou, né, algumas coisas absolutamente surpreendentes e maravilhosas, né? Por exemplo, o GPS. O GPS é baseado na medida de tempo com uma absoluta precisão para efeito de localização. E isso, veja só, como nos facilita hoje, né, a vida quando nós nos deslocamos, por exemplo, né? O fato é que medida é importante na ciência, medidas são importantes na vida prática, medidas são importantes, especialmente essas de grande precisão, em processos industriais, né? Ora, estamos sempre diante de processos de medida. Medir, como já explicamos, é comparar. Comparar com quê? Com uma unidade de medida. Depois vamos entrar em detalhes de medidas de tempo, medidas de comprimento e medidas de massa, porque essas são as medidas fundamentais na mecânica.